Olá, seja muito bem-vindo. Sou Isabel Cardoso, psicanalista do Instituto Consciência e Expansão. Bom, no vídeo anterior, nós compreendemos, refletimos sobre a metáfora, do vírus DOP. Estão lembrados? A desconexão da observação de si e do propósito. E hoje, conforme eu prometi para vocês, eu irei apresentar os 5 sintomas. E eles podem estar presentes na nossa vida de forma silenciosa, e muitas vezes passam despercebido. Então, mas antes de falar dos sintomas, se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque você pode acompanhar todos os outros episódios dessa jornada do autoconhecimento comigo. Tudo bem? Voltando. Ansiedade constante. Gente, imagina uma pessoa que antes de levantar da cama, já começa a ver o celular com notícias, as redes sociais, as mensagens. Quer dizer, já começa o dia preocupada com tudo e o que precisa fazer. Mesmo quando a tarefa termina, a mente, já está na próxima. Aí o que acontece? Ela quase nunca a pessoa consegue viver o presente. Então, essa ansiedade constante, ela pode ser um sinal que a pessoa perdeu a conexão com ela mesma. Segundo sintoma, comparação constante. Imagina uma pessoa que entra nas redes sociais e começa a ver casas bonitas, corpos perfeitos, viagens, carreiras de sucesso. Aí, em poucos minutos, a pessoa acredita que sua vida não tem valor. Ela esquece que ela está comparando os bastidores da sua vida com a vitrine da vida dos outros. Não é legal isso. Terceiro sintoma, a necessidade de aprovação. É uma pessoa que muda a maneira de se vestir, de se comportar, ou até mesmo opiniões, né? E tudo isso é para agradar os outros, porque ela sente medo de desagradar e não ser aceita, né? E não corresponder às expectativas alheias. Aí, com o tempo, ela deixa de viver a sua própria verdade. Isso não é bom. Quarto sintoma: medo do silêncio. Vocês já observaram que algumas pessoas não conseguem ficar 5 minutinhos, 10 minutinhos sem o celular? Sem entrar nas redes sociais? Sem televisão? Por quê? O silêncio incomoda. Por que o silêncio incomoda? Porque aparecem sentimentos que foram evitados durante muito tempo. Aí, às vezes, o silêncio não assusta por ser vazio. Não. Ele assusta porque revela muito aquilo que estamos tentando esconder de nós mesmos. Pensa nisso. Quinto sintoma e o último sintoma: dependência da validação externa. Algumas pessoas postam as fotos nas redes sociais. Nada contra, mas só que elas ficam olhando o dia todo. Se recebeu muitas curtidas, está feliz. Se recebeu poucas curtidas, aí começa a acreditar que ela não é importante, eu não sou interessante, o seu valor deixa de estar dentro dela e passa a depender da aprovação dos outros. E isso não é bom. Talvez você tenha se identificado com uma desses sintomas, né? Mas não significa que haja algo errado com você. Pelo contrário, significa apenas o momento que você de olhar para dentro com mais atenção. Afinal, esses sinais não definem quem você é. Ele só pode ser um convite para iniciar um processo de autoconhecimento, de reconexão consigo mesmo. Vamos fazer uma breve reflexão? Veja bem, perceba que os 5 sintomas têm algo comum. Eles fazem a pessoa olhar mais para fora, e cada vez menos para dentro. É exatamente essa perda de autoobservação que a metáfora da nossa série chamamos de vírus DOP. A desconexão da observação de si e do propósito. Porque pouco a pouco passamos a viver nesse piloto automático. Corremos para cumprir compromissos, atender às expectativas, responder às exigências do mundo, mas nos esquecemos de cuidar da pessoa mais importante da nossa vida, nós mesmos.
Aí, com o tempo, deixamos de perguntar: o que realmente eu sinto? O que faz sentido para mim? Estou vivendo a minha vida ou apenas correspondendo às expectativas dos outros? Qual desses sintomas mais chamou a sua atenção? A ansiedade constante, a, a validação, né? O medo do silêncio, a comparação, a necessidade de aprovação? Qual desses? Né? E aí você escreve aqui nos comentários, porque eu vou gostar de ler e participar com você essa reflexão. Até o próximo vídeo.